Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula número 7 do nosso curso de mecânica. E na aula de hoje, dentro de cinemática escalar, nós vamos falar sobre movimento circular, beleza? Então vamos lá. Período é o tempo necessário para que um objeto em movimento circular conclua uma volta completa. E nós podemos medir o período em segundo, minuto, hora, entre outras unidades de medida. É muito importante nessa matéria você lembrar que num relógio nós temos três ponteiros: o dos segundos, o dos minutos e o das horas. E cada um deles gasta um determinado tempo para dar uma volta completa. E esse tempo para uma volta completa, como nós vimos aí, é chamado de período. Então, o ponteiro dos segundos gasta 60 segundos para dar uma volta completa. O ponteiro dos minutos gasta 60 minutos para dar uma volta completa. Já o ponteiro das horas gasta 12 horas para dar uma volta completa. Além dos ponteiros de um relógio, é muito importante também, dentro da matéria, você lembrar os movimentos que o planeta Terra executa. Nós sabemos que a Terra tem vários movimentos, mas dois, principalmente aqui, nós devemos lembrar. O primeiro é a rotação. A Terra gasta 24 horas para dar uma volta em torno de si mesma. E nós temos também a chamada translação, que é o tempo que a Terra gasta para dar uma volta ao redor do Sol, que é de exatos um ano, certo? Agora, além do conceito de período, um outro conceito muito importante dentro de movimento circular é a chamada frequência. A frequência é o número de voltas que são realizadas por um objeto em movimento circular em um intervalo de tempo determinado. A frequência ela pode ser medida tanto em Hertz, assim como em RPM, que é o chamado rotação por minuto. E existe uma relação de transformação entre elas. Acompanha comigo. Se eu quero transformar uma determinada frequência que está em Hertz para RPM ou vice-versa, nós vamos ter que lembrar o seguinte: RPM é rotação por minuto. Hertz é rotação por segundo. Então, se for transformar de RPM para Hertz, você vai dividir por 60. Mas se for de Hertz para RPM, você vai multiplicar por 60. Para mostrar para vocês algumas transformações, acompanhe essa tabelinha. Eu tenho ali 60 RPM. Se eu quero passar para Hertz, eu divido por 60. E 60 dividido por 60 é 1. Outra transformação. 120 rotações por minuto. Se eu quero passar para Hertz, eu vou dividir por 60, ou seja, eu terei 2 Hz. Agora, se a frequência for de 180 rotações por minuto, você divide por 60 e nós vamos encontrar uma frequência de 3 Hz. Se eu tenho uma frequência de 240 rotações por minuto, divide por 60, você vai encontrar 4 Hz. E mais um valor, olha lá. Se eu tiver 300 rotações por minuto, divide por 60, é a mesma coisa do que 5 Hz, ou seja, a mesma coisa do que 5 voltas por segundo. Tá certo? Então, vamos em frente. Relação entre período e frequência. As duas grandezas relacionam-se matematicamente de modo que uma é o inverso da outra. Ou seja, quanto menor for o tempo gasto para realizar uma volta, mais voltas eu consigo realizar dentro de um certo tempo. Então, dessa forma, nós podemos afirmar que a frequência é o inverso do período, ou afirmar que o período é o inverso da frequência. Não podemos esquecer que F é a frequência, que no sistema internacional é medida em Hertz, e T é o período, que é medido em segundos. Detalhe, hein? Eu só encontro a frequência em Hertz se o período for dado em segundos, e vice-versa. Relação entre graus e radianos. Nós temos que lembrar que uma volta completa é igual a 360 graus. Mas aqui em física, nós costumamos medir o ângulo em radianos. E uma volta completa, que nós já sabemos que é 360 graus, também é a mesma coisa do que 2π radianos. Então, nós podemos aí fazer uma conversão entre graus e radianos. Observe aí essa circunferência. Nós temos 0 graus, 1/4 da circunferência, 90 graus,
metade da circunferência, 180 graus, 3/4 dela, 270 graus, uma volta inteira, 360 graus. Mas cada um desses valores em graus tem o correspondente em radiano. 1/4 de volta, que é 90 graus, vale π sobre 2 radianos. Metade de uma volta vale π radiano. 3/4 de uma volta vale 3π sobre 2 radianos. E uma volta completa vale 2π radianos. Uma outra relação que é muito importante para saber de onde que veio esse termo radiano é você olhar aquela figurinha aí que está do seu lado direito. Percebam vocês que o raio da circunferência é de 1 metro e aqui nós descrevemos, né, uma curva de 1 metro, certo? Agora, o que podemos afirmar? Quando o espaço escalar, que é 1 metro, for igual ao valor do raio, que nesse caso também é de 1 metro, então podemos afirmar que o ângulo descrito é de 1 radiano. Então, quando nós falamos que o π vale 3,14 radianos, significa dizer que nós completamos meia volta, tá certo? Então, vamos em frente. Olha o nosso primeiro exemplo. Um motor executa 600 rotações por minuto. Determine sua frequência em hertz e o seu período em segundos. Então, o que nós temos que lembrar, hein? Se eu quero transformar de RPM para hertz, basta dividir por 60. E dividindo por 60, nós vamos encontrar 10 hertz. Como eu já sei qual é o valor da frequência em hertz, agora eu tenho condição de encontrar o valor do período em segundos. Nós sabemos que período é o inverso da frequência. Como o valor de f vale 10, então eu tenho que período é igual a 1 sobre 10. E dividindo 1 por 10, nós vamos encontrar o período de 0,1 segundo. Então, esse aí foi o nosso primeiro exemplo. Vamos ao próximo. Um satélite artificial completa 6 voltas em torno da Terra durante 24 horas. Qual é, em horas, o período do movimento do satélite, suposto periódico? Gente, basta fazer uma regrinha de 3, hein? Olha lá. 6 voltas, 24 horas. Então, uma única volta nós chamamos período. Vamos multiplicar cruzado? Vai ficar assim, ó. 6 vezes t é igual a 24 vezes 1. 24 vezes 1 a gente sabe que dá 24. Né? Então, vai ficar 6t igual a 24. O número 6, como está multiplicando, passa dividindo. Então, o valor do período é igual a 24 dividido por 6, ou seja, o valor do período do satélite é de 4 horas. Tá certo? Então, vamos agora ao nosso último exemplo. Sabemos que a medida de 360 graus equivale a 2π radianos. Determine qual é o valor em radianos, qual valor em radianos corresponde a 90 graus. Vamos fazer uma regrinha de 3? Olha lá. 360 graus vale 2π radianos. Então, 90 graus vale x. Multiplicando cruzado, nós teremos 360 vezes x é igual a 2π vezes 90. Quando eu multiplico 2π com 90, eu vou encontrar 180π. Então, como o número 360 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x é igual a 180π dividido por 360. Se eu simplificar por 90 em cima e por 90 embaixo, nós vamos encontrar, né, que o valor de x é igual a π sobre 2. Na verdade, eu já simplifiquei. Em vez de ser por 90, foi por 180, né? Porque também o 360 é divisível por 180. 180 por 180 deu π. E 360 por 180 deu 2. Então, nós podemos afirmar que 90 graus é a mesma coisa do que π sobre 2 radianos. Tá certo, pessoal? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima.